Quem nunca precisou, né, de ir a um cartório, de um serviço de cartório, mas você sabia que o titular entra através de concurso público? Eu não sabia, não. Fui aprender isso há pouco tempo. E para saber um pouquinho, né, como funciona um cartório, como se tornar um titular de cartório, eu converso hoje com Adriano Álvares. Adriano, antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em dar essa entrevista, né, esclarecer as dúvidas, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor a sua carreira, saber como é a seleção, como chegar, né, a esse cargo. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, Thaís, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje e até para demonstrar para as pessoas que não é, esse bicho-papão que todo mundo acha o titular de cartório. A gente existe e é uma pessoa de carne e osso. Meu nome é Adriano Álvares, eu sou titular de uma serventia em São Paulo, tá? Eu sou oficial de registro civil e tabelião de notas no interior de São Paulo. E hoje eu vou mostrar e demonstrar para vocês o quê? Como é que é essa função tão notória e tão interessante que todo mundo precisa. Além disso, eu sou professor aqui no Estratégia Concursos. Adriano, como eu falei no início, né, e até numa conversa prévia que a gente teve, todo mundo precisa ir no cartório. Quando nasce, já precisa ser registrado em um cartório, mas poucos conhecem como funciona a estrutura de um cartório. Então, eu queria que você explicasse para a gente também, né? E como eu disse no início aqui, o oficial de cartório, ele entra através de concurso público. E quando se fala em concurso público, a gente imagina em um órgão ou uma instituição ou algo que esteja, né, ligado a um órgão público. É o caso do cartório? O que a gente tem é o seguinte, Thaís. A gente tem a carreira de tabelionato ou de registro, né? A gente chama oficial de tabelionato ou oficial de registro, as carreiras que são divididas dentro das serventias extrajudiciais, dentro do que a gente conhece como cartório. O concurso público faz parte da seleção. Está lá no artigo 236 da Constituição Federal. Dentro desses concursos, esses concursos são gerenciados pelo Tribunal de Justiça. Cada estado tem o seu concurso de cartórios, inclusive o DF. Diante disso, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade, como em outras carreiras de magistratura, de Ministério Público, de ter vários concursos ocorrendo ao mesmo tempo, de acordo com que as serventias estão vagas. Essas serventias são criadas por legislação estadual. Cada município tem, no mínimo, um cartório, que é o de registro civil, para que as pessoas não tenham que se locomover para fazer os registros, né, dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos, que são, de maneira geral, o que o registro civil faz. E também, normalmente, em cada município, você tem um tabelionato de notas, para que as pessoas também não tenham que se locomover muito para poder fazer os seus reconhecimentos de firma, as suas autenticações, as suas escrituras. Então, para que isso seja tabulado e não tenha muita saída, né, da cidade, da comarca, que as pessoas tenham que se deslocar a grandes distâncias, isso é normalmente sitiado em cada uma das cidades e também em alguns distritos. Ao longo do tempo, desde 1866, eu trabalhei no cartório, que foi um dos pioneiros do país, no primeiro registro de imóveis de São Paulo, capital, que começou em 1866. A gente tem até uma série aqui no Estratégia, que é o Vida de Cartório, onde eu faço 10 capítulos mostrando a minha carreira e como é que funciona um cartório, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais aqui na nossa região. O que a gente tem? A gente tem esse concurso, e esse concurso é quase igual ao de juiz e ao de Ministério Público. Tá? Uhum. Você usou a palavra, né, extrajudiciais, mas o que são serviços extrajudiciais? O que a gente tem de serviço extrajudicial? Extrajudicial é tudo aquilo que não vem juridicamente de um juiz, não emanda do judiciário, emanda de um oficial. Um oficial que pode ser um tabelião ou um registrador. O tabelionato é dividido em dois. O tabelionato de notas, que a gente conhece, que faz lá as autenticações, reconhecimentos de firma, as escrituras. O que a gente não quer que aconteça conosco, né, que é o protesto. Ninguém quer ser protestado, o famoso nome sujo. De outro lado, a gente tem um registro. O registro da onde a gente saiu, que é o registro civil, que é o nascimento, casamento e óbito, né, que é ali onde a gente nasce e termina a nossa personalidade jurídica, né, civil.
De outro lado, você tem o registro de imóveis, que é o mais conhecido, onde a gente tem lá as propriedades registradas, a gente tem a certeza de que a gente está adquirindo aquele imóvel, realmente é titular daquele imóvel. A gente tem o registro civil de pessoa jurídica, que são as pessoas jurídicas que não são registradas na junta comercial, ou seja, não são empresariais, as associações, as fundações, né, os partidos políticos, todos vão lá para o registro civil de pessoa jurídica. E a gente tem o registro de títulos e documentos, que é o valão comum. Tudo que não se registra em nada das outras que eu acabei de comentar com você, registra no RTD. E lá todo mundo registra muita coisa. Registra música, registra receita de bolo, dá para registrar o seu diploma, dá para registrar o seu título de eleitor, se você quiser, que não está lá. Dá para você registrar carteira de trabalho. Antigamente registrava muita carteira de trabalho porque as pessoas perdiam, né? Hoje, com a digital, diminuiu um pouco. Adriana, a gente usa, né, a palavra titular de cartório, mas a gente já ouviu a expressão também dono de cartório, né? E usando essa expressão, quando se fala em dono, a gente pensa em alguém que tem a função só de administrar, que não faz o trabalho fim, né? Que está ali realmente na parte administrativa. No caso de um cartório, né? Qual que é o papel, o que faz um oficial de registro de notas? Veja, o que a gente tem, Thaís? A gente tem, dentro dessa nomenclatura, isso vem por conta desse século que eu falei para você. Ou seja, lá no final do século XIX, como eram os titulares das serventias? Eram ganhadas. Os titulares das capitanias hereditárias escolhiam quem iam ser os titulares. Então, era dado. Então, o cara era dono. Por que ele era dono? Porque quando ele morria, tinha sucessão e passava para o seu herdeiro. Isso é muito comum em Norte e Nordeste, você ouvir isso, o dono do cartório, é da família tal e tudo mais, porque isso era algo dado dado indistintamente. Isso vem ao longo dos anos, mas isso se extingue. Quando isso se extingue, né, expressivamente na Constituição de 88 e depois pela lei nossa, da 8935 de 94, que falou, amigo, funciona assim, vai ter que ter concurso de cartório, e já na sequência começam os concursos, você vai vendo que as pessoas que herdavam isso já tem que mudar a nomenclatura, porque não é mais dono. Porque o dono passa para os seus herdeiros, não se passa mais para os herdeiros, porque tem que prestar concurso para que ele seja o delegatário do serviço. E aí, para que ele consiga isso, essa delegação, né, para ser um oficial, ele tem que prestar o concurso público. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho, né? Realmente é algo mais administrativo, faz o trabalho fim também, trabalha muito, trabalha pouco. Todo mundo acha que a gente fica na praia. Exatamente assim, né? Que a gente assume o cartório e vamos para a praia. Não precisa fazer mais nada, já ficou milionário da noite para o dia. Até um dos capítulos que eu falo lá no Vida de Cartório é essa, né? Como chegar ao primeiro milhão. E às vezes o primeiro milhão é muito difícil. Ou às vezes ele é muito fácil. Depende do seu posicionamento e qual serventia você pegou a delegação. Qual foi a sua escolha. Como faz a escolha? Primeiro você presta o concurso e vai estar ranqueado. Depois que você tiver ranqueado, é chamado como se fosse um leilão público. Adriano, você é o terceiro colocado, o primeiro e o segundo já escolheram tais serventias. Qual a serventia que você quer? Eu quero essa é minha. Então tá bom, essa é sua? Perfeito? Assina aqui. Tudo o que vier é seu, o problema é todo seu. Ou seja, todas as bombas, encrencas, por isso que a gente tem um período antes da escolha, entre a classificação e a escolha, a gente tem um mês para visitar as serventias e ver qual é a que a gente mais se adequa. Eu tenho colegas que eu olho para eles e falo assim, amigo, você está no lugar errado, você não é tabelião de notas. Você tem cara de registrador. Por quê? Porque você é o cara sério, é o cara que quer pegar as coisas, é o cara que só quer fazer nota devolutiva. Você não é um cara de carisma, porque o cara que é o tabelião de notas é o cara carismático. Porque notas você pode fazer no país inteiro, em qualquer lugar. O registro não. O registro é bem específico, né? Tem algumas modalidades que são bem específicas, principalmente o registro de imóveis, é na localidade do imóvel. Alguns registros até que você tem alguma maleabilidade, mas muito pouco. Muito pouco. O registro de óbito, que a gente sempre falava que era onde a pessoa falecia, mudou há 2 anos para dizer que é onde ela faleceu, o local onde ela faleceu ou o seu último domicílio. Antigamente você tinha certeza. Onde morreu? Morreu na estrada? A gente às vezes aqui ficava. É seu, é meu, porque a gente não pode registrar algo que não é nosso. Não era briga para falar assim,
você vai ganhar mais ou você vai ganhar menos. Não é nada disso. É exatamente para saber qual é a competência. Às vezes o cara morria na estrada, na divisa. Você falava assim, poxa, mas por quê? Vê um pouquinho mais para cá, bota aí 1 quilômetro a menos, aí a gente já sabe quem é, não tem que ficar brigando. Porque um registro errado dá uma anulação de tudo, e aí dá um problemão. A nossa rotina, ela pode ser diminuta em relação às pessoas que estão ao seu lado, ou seja, as pessoas que trabalham contigo, ou ela pode ser mais estressante. Por quê? Porque se você tiver pessoas que não são tarimbadas nesse mundo, você é que vai sofrer mais para poder fazer o serviço, inclusive. O serviço, às vezes, leva um tempo maior ou menor de acordo com a possibilidade e o empenho que você tenha dos seus funcionários, né, que te assessoram. Os funcionários são escolhidos pelo próprio oficial, não tem concurso. Tá? Isso é uma coisa que todo mundo acha, nossa, não tem concurso? Não. Você pode contratar? Posso. Posso contratar o vizinho? Pode. Posso contratar meu irmão? Pode. Só que o problema é o seguinte, a responsabilidade é 100% sua. Qualquer erro dele, o erro é seu. Ele é um longa-mano seu. Diferente das outras carreiras. Né? Você pegar um juiz, se o escrevente dele errou e botou o nome dele escrevente lá e errou, quem responde? O próprio escrevente. Numa delegacia, o delegado está lá, o escrivão lá que fez alguma coisa, fez alguma bobagem, quem responde? O escrivão. No cartório, quem responde? O titular. Então, qualquer erro é erro do titular. Você não tem a possibilidade de falar assim, não, mas o erro é do fulaninho. Bom, o erro é do fulaninho, vai atrás dele, você, titular, que escolheu ele. Você o escolheu. Como nas outras carreiras você não escolhe as pessoas, né? Você pode até ter uma certa maleabilidade. Aqui, como oficial, você escolhe as pessoas que trabalham com você, você escolhe o seu substituto, você escolhe quem é o seu substituto. Por quê? Porque o titular, né, pode não estar 100% do tempo na serventia. Afinal de contas, a gente tem uma vida, eu brinco, né? A gente tira férias, a gente se ausenta para ir ao médico, a gente tem outros compromissos. Só que você tem que ter um substituto. E esse substituto responde como se fosse você. Então, ou seja, se esse cara for mal escolhido e for prestado um serviço mal feito, quem responde é o próprio titular. E aí fazem lá, em caso de coisas positivas ou negativas, a responsabilidade é dele. Sim, tudo isso é responsabilidade dele. Ou seja, ele recebe a delegação e ele subdivide essa delegação com outras pessoas. Eu conheço titulares oficiais de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos, e também tabeliães de notas e também de protesto, que não delegam absolutamente nada. Cartórios médio porte, tá? Não muito grandes, que tenham por volta aí de 15, 20 funcionários. Tem cartório hoje que você é quase uma empresa, tem cartório que tem 80, 100 funcionários. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal tem bastante também. Você vai ter um pouco no Tocantins, lá em Palmas. Você vai ter no Goiás, em Goiânia. Aí, se você for para descer um pouco, aí lá no Paraná tem alguns que também tem bastante funcionário, né, que a gente chama. Você pode ter um funcionário que é escrevente e um funcionário auxiliar. E o escrevente, um deles tem que ser o seu substituto. Mas você pode ter mais de um substituto. Tá? Você tem o substituto, que é o substituto top, que é o primeiro, e os outros que podem ser os substitutos para assinar os atos. Substituto Aí do a opção substituto. é a opção do oficial. O problema é, quanto mais substituto você tenha, mais você paga, menos você recebe. Porque esse é o outro problema que ninguém entende, que o que você recebe do usuário. O que o usuário paga no balcão é o que fica no cartório. E o que fica no cartório é custo todo do oficial. O oficial paga todos os salários, ou seja, ele é custo zero para o Estado. É isso que ninguém entende. Ninguém entende que uma serventia extrajudicial é custo zero. Por quê? Porque ele é que paga os salários, ele paga os encargos. Então, a gente dá emprego, a gente gira o mundo e, além de tudo, o custo é zero. E eu ainda faço repasses para o Estado. Cada Estado tem uma tabela diferenciada. Mas, normalmente, você tem, do que você está pagando no balcão, cerca de 30% a 40% é repasse, não é do oficial. É para que ele pegue e repasse para outros organismos.
Normalmente você tem o Tribunal de Justiça que fica com uma parte porque ele tem que fiscalizar os cartórios. Você tem o Ministério Público que fica com a outra parte porque ele também fiscaliza os cartórios. Hoje a gente criou, em alguns estados, criaram a Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública também faz algumas questões dentro de cartório, alguns divórcios, alguns inventários e tal. Então, ela também recebe uma parte. Aí você tem o Estado que recebe uma parte e alguns fundos que recebem a outra parte. Então, normalmente é bem dividido isso e você tem em cada uma das tabelas, eu não vou conseguir precisar para você, porque cada estado tem o seu. E aí cada um tem um percentual. Mas normalmente o percentual gira disso. Então, você foi lá e pagou 5, 6 reais para fazer um reconhecimento de firma, saiba que o oficial não ficou com 5, 6. Ele ficou só com uma parte disso. E desta parte, ele paga toda a parte logística do cartório, né, iluminação, papel, toda a parte de escritório do cartório e toda a parte de funcionário. Tudo isso é pago por conta dele, sai do bolso dele. Do que sobra, aí é que está uma outra injustiça que a gente acha, porque todo mundo acha que o cartório é milionário, né? Todos os cartórios são milionários. Não, não é bem assim. É só um percentual e bem pequeno. Do que sobra, tem que pagar o INSS do oficial. Normalmente, vai depender do que foi o líquido, né? Quando o líquido é muito alto, vai ser a tabela lá no topo. E paga o imposto de renda, como pessoa física. Mas o cartório parece ser uma empresa. Mas para a Receita Federal nós somos pessoa física. Dependendo do mês, eu pago 27,5%, 22%, 25% e vai embora. Até os caras inventarem uma nova tabela e a gente pagar como pessoa física. Poxa, mas você não pode optar por ser uma pessoa... Não posso. Não posso. Até mesmo porque quem responde pela serventia sou eu. E outro detalhe, eu não tenho blindagem patrimonial como existem aí nas sociedades empresárias da vida. E nem no empresário individual que pode ter uma responsabilidade limitada, né? A Zeirelli da vida. Eu não tenho isso. Por que eu não tenho isso? Porque eu respondo pessoalmente por qualquer problema. Inclusive, aí vem criminal, administrativo, civil. Tudo é o próprio titular. Então, para entrar nisso, você tem esse problema. Eu tenho alguns amigos que entraram no serviço, né, porque estavam saindo da faculdade. Outra questão é que você não precisa ter nenhuma... Você só precisa ter o bacharelado de direito. No dia seguinte que você se bacharelou, você já pode prestar o concurso. É igual delegado. Tá? Não tem 3 anos de atividade para demonstrar, como tem no Ministério Público, na magistratura. Não precisa disso. Só que aí os caras olham e falam assim, maravilha, se eu errar como juiz, não, fiz uma bobagem lá por culpa, não foi dolo. Prendi o cara, mas prendi o cara errado. O cara vai entrar com ação contra quem? Contra o Estado. Quem vai pagar? O Estado. O juiz pode tomar alguma penalidade? Até pode, administrativamente, mas raramente acontece alguma coisa. Raramente. Raramente. E eu respondo pessoalmente com o meu patrimônio. Essa é uma grande diferença. Pouca gente sabe disso. Mas vale a pena. Aí que é a grande briga, né? Eu brigo sempre aqui com os magistrados, amigos. Eu falo, bacana, você tem 13º, eu não tenho. Você tem férias, se eu tirar férias, eu tenho que ficar viajando com um olho no gato, o outro no peixe, porque se os caras fizerem bobagem lá, sou eu que respondo, mesmo em férias. Esse é um problemão. E você tem todas as vantagens da carreira. Quando você se aposentar, você se aposenta, se você quiser, né? Mesmo atualmente, quase que com valor acima do INSS. Eu não posso. Eu me aposento INSS. E além de tudo, eu ainda, lógico, posso fazer uma caminha maior e tudo mais. Sim, posso ganhar mais do que juiz? Posso. Só que para isso eu preciso pegar uma serventia que tenha essa rentabilidade. E não são todas. No estado de São Paulo, só para ter ideia, uma pesquisa que foi feita de serventias que ganhavam mais do que juiz, a gente tem 2.300 serventias, se eu não estou enganado, no estado de São Paulo. Cerca de 500 a 600 ganhavam menos do que o escrivão titular lá da vara, tá? O que fica lá abaixo do juiz. De juiz mesmo, a gente tinha quase 800 a 900 titularidades que ganhavam a menos ou quase igual a ele. E acima dele aí tem o restante. Mas às vezes é pouca coisa ou às vezes é muita coisa.
Então, quer dizer, é muito discrepante a vida de cartório, porque você tem um cartório desde que seja milionário por mês, ou um cartório, como a gente tem em alguns estados, que ganha salário mínimo. O cara tem que sobreviver com salário mínimo. Isso é lá no Norte e Nordeste. A gente hoje tem uma renda mínima em muitos estados, graças ao CNJ, que fez um provimento para isso, e alguns estados estão se mexendo para ter uma renda mínima. Por exemplo, o estado que a gente considera que, olha, primeiro mundo e tudo mais. O estado do Paraná não tinha renda mínima. Fizeram a renda mínima, faz 2 semanas que eu recebi um zap de uns amigos de lá, dando assim, graças a Deus, agora tem renda mínima aqui. São 5 salários mínimos. O titular ganhava o que ele conseguia faturar. Eu tinha muito amigo que falava assim, poxa, Adriano, esse mês nem zerei minhas contas. E por que que ele fica lá? Aí é a pergunta que vem, né? Por que que ele fica lá? Porque que ele quer uma remoção. A gente pode se remover na carreira por remoção. E aí quem compete nessa remoção são só os titulares. Então o cara fica lá num cartório pequeno para que ele possa sair do banco e ser o titular de um grande time da vida, né? Então tem titular que ganha o quê? Você tem desde titular que ganha a várzea, eu brinco do futebol, né? Desde várzea até bons jogadores de bons times europeus, tá? Tem gente que tira líquido, não tira Neymar, tá? Você esquece. Falar do Neymar, você esquece. Lá é impossível uma delegação. Mas de bons jogadores europeus, tira. Tem bastante serventia. Estamos falando de um jeito mais popular aqui para ver se eu entendi. Então, o oficial de cartório, ele não tem salário, né? Não existe essa palavra salário. É como se ele tivesse ali uma loja de bolo, apesar de não ter o CNPJ de responder como pessoa física, e ali cada bolo que é vendido, ele vai tirar o que ele vai comprar massa, pagar a luz, pagar os funcionários, pagar tudo. Do que sobrar, pagar dos impostos, é como se fosse uma franquia, ainda tem que pagar uma margem ainda, né? E aí o que sobra vai ser realmente o que ele vai ter de remuneração. Você definiu muito bem, só que o grande problema é, o seu bolo, você escolhe o valor, né? No meu bolo, eu não escolho o valor é tabelado. Ele já vem com uma tabela, onde eu não posso escolher qual valor eu posso colocar e implementar. Então, ele vem com uma tabela certinha, feita pelo Estado. O Estado me induz qual é o valor disso. Por isso, a gente tem discrepâncias tão grandes no país. De você, por exemplo, estar no estado de São Paulo e achar que é mais vantagem você atravessar para Minas para fazer um serviço. Ou você está na divisa do Paraná, aqui, que a gente sabe que é um pouco mais barato, e valer a pena financeiramente você pegar o carro e andar 20, 30 quilômetros para atravessar para o Paraná, para fazer o mesmo serviço que poderia ser feito no estado. Eu tenho, aqui no país inteiro, a gente tem uma briga muito intensa com o DF para fazer apostilamento. Porque a apostila de AIA, que é fazer com que documento nacional tenha valor no exterior, foi feita uma convenção internacional para isso, o DF é o que menos cobra. Hoje não, porque o Santa Catarina fez uma lei no final do ano para valer a partir do meio desse ano, fazendo com que ficasse quase igual. Mas o DF era muito barato. Então, compensa você mandar toda a documentação via SEDEX para o DF para fazer aí no DF. Então, a gente tem umas brigas dessas, assim, de vez em quando. Adriano, me explica uma coisa. Você é um administrador, né? Você que vai fazer as contratações, né? Vai gerir os gastos que tem dentro do cartório. Mas o oficial de cartório, ele tem um chefe? Tem alguém que vai fazer a gestão do trabalho dele, que vai ficar de olho no trabalho dele? Quando se fala, né, em concurso público, a gente pensando nos servidores públicos, a gente sabe que eles vão estar sendo, entre aspas, vigiados por alguém, recebendo o trabalho de alguém. No caso de oficial de cartório, existe um chefe, alguém que faz esse papel de chefe? Dentro das serventias extrajudiciais, cada serventia tem um juiz corregedor permanente. Tem um membro do judiciário local em cada uma das comarcas que faz esse tipo de verificação. É obrigatório ser feito uma vez por ano uma correição. O que é uma correição? O juiz vai em loco, em cada um dos cartórios, bater o olho para ver se ele vê alguma coisa de errado. E as corregedorias, cada uma delas tem uma ata de correição diferente, tem um checklist para que ele veja. Assim, olha as guias de recolhimento. Essas são as principais. Veja as guias de recolhimento de repasses, se estão sendo feitas mês a mês. Aí ele vai lá e olha. Tá aqui.
Mas, Adriano, por que essa guia aqui está com data diferente das outras? Está com diferença de 7 para 8 dias. Eu tenho que olhar lá para ver se é um feriado. Ah, é feriado, ó, tá vendo aqui, doutor? É por conta disso, era um feriado. Então, eu paguei no primeiro dia útil posterior, porque o banco estava fechado. Ah, tá bom. É sempre nessa linha. Deixa eu ver os livros como estão sendo escriturados. Deixa eu ver se tem algum erro, algum equívoco. Olha aqui, Adriano, não tem assinatura nesse livro. E aí ele consta em ata. Então, é feita uma ata de correição para ser visto. Essas correções são as ordinárias, mas pode ter correição extraordinária. Extraordinária normalmente ocorre quando tem denúncia. Normalmente. Tá? Ou porque deu na telha do juiz. Ele olhou e falou assim, está tudo muito quieto aqui nessa região, eu estou meio tranquilo, deixa eu dar uma olhadinha nessas serventias. E muitas vezes os cartórios de comarca são próximos ao fórum. O cara atravessa. O cara atravessa e vai lá. Porque é extraordinário, fala assim, oi, cheguei. Desce os livros. E você desce os livros. Todos os titulares têm um juiz corregedor permanente que olha isso. Além deste juiz corregedor, a gente também está afeto à Corregedoria Geral de Justiça de cada um dos estados. E se nenhum desses dois funcionar, a gente ainda está afeto ao Conselho, à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que aí é a nacional. A gente também está afeto a isso. Então, a gente tem, teoricamente, 3 chefes para nos vigiar. E a gente tem que reportar. E muitos dos atos que nós praticamos, nós temos que reportar a eles para que eles saibam. Por exemplo, quando eu saio de férias, aí varia, Thaís, de estado para estado, tá? Vou dar o exemplo de São Paulo, e em alguns estados é muito parecido com o de São Paulo. Eu vou sair de férias. Eu tenho que avisar alguém? Ah, só tiro férias e vou embora. Eu sou, né? Se eu fosse o dono do negócio, ia ser assim. Mas não é assim. Eu tenho que mandar um ofício para o juiz corregedor permanente e para a Corregedoria Geral, falando, ó, nesse período de 10 dias, 15 dias, estou me ausentando. O meu substituto principal é este cara aqui e é ele que responde. Se vocês precisarem de alguma coisa, é com ele que conversa. Nesse período eu não estou aqui. Então não adianta ligar e falar, cadê o Adriano? O Adriano está em férias. Mas ele me avisou? Avisou. Está aqui, o ofício foi mandado. Então eu tenho que avisar uns dias de antecedência que eu estarei me ausentando e a justificativa. E, Adriana, a gente sabe que o cartório tem um horário de funcionamento, né? Mas pensando aí numa pessoa que administra um cartório, né? Não sei se dá para se pensar numa jornada de trabalho. Quando se fala em concurso público também, no edital vem falando a jornada de trabalho de 40 horas semanais, 30 horas semanais, 20 horas semanais. No caso de um oficial de cartório, né? É possível prever uma jornada de trabalho semanal? Não, não há como você prever essa jornada. Depende do tamanho da serventia e aquilo que eu comentei. Depende de quem está te assessorando, quem são os seus funcionários, né? Quem é o seu substituto, quem são os seus escreventes, qual o tamanho da confiança que você tem neles. Porque como tudo resvala e respinga no oficial, ele tem que estar atento para não perder a delegação por conta de bobagens do seu funcionário. A bobagem do funcionário do juiz, ele vai responder e o juiz continua sendo juiz. Se a bobagem do seu funcionário for grande, quem responde é você e a pena máxima é a perda da delegação. Sem indenização, sem absolutamente nada. E já vi gente de cartório muito grande perder delegação por bobagem, por falta de recolhimento de guia, recolhimento equivocado, confiar numa pessoa que não deveria ter confiança alguma. Mas como você escolhe quem são os seus braços, você responde por eles. Então, esse é o grande problema. E a jornada de trabalho vai depender muito disso. Eu tenho colegas que trabalham 8 horas, tem colegas que trabalham 10 horas, e eu tenho colegas que são muito tranquilos, em cartórios muito pequenos, e que ele trabalha sozinho. Então, ele sabe que ele fez, se ele errou, a culpa é dele, então está tudo certo. Então, ele fecha o cartório, 6, 7 horas de trabalho, está fechado. O atendimento ao público da serventia são 6 horas no mínimo. Então, todos os cartórios funcionam no mínimo 6 horas. Tá? E aí, o escalonado a mais é questões administrativas que você tem que resolver internamente. Então, se você deixar internamente para resolver sozinho, eu tenho colegas que passam, às vezes, à noite trabalhando para poder resolver tudo. Tem gente que deixa para o último dia do mês, porque tem que fechar o balanço, e fechar tudo que tem de guias e tudo mais para fazer os pagamentos, e o cara faz toda a verificação do mês no último dia. Então, ele sabe que todo último dia do mês ele vai virar à noite. Então, ele deixa programado na vida dele. E aí é uma questão de programação própria. Eu não gosto dessa programação. A minha programação é todo dia fazer um pouco
para já, quando chegar no final do mês, já está tudo correto, certo? Só bato o olho, vejo se eu fiz as conferências corretas e pronto, está tudo resolvido. Você comentou, né, que a respeito da primeira lotação, ela vai de acordo, obviamente, com as serventinhas vagas e com a classificação do aprovado. Mas eu queria que você explicasse melhor como que funciona a questão da remoção, né, pós-aprovação. Como que funciona essa questão da remoção? É possível, por exemplo, fazer permutas também? Né? Como você disse, existem cartórios aí que vão ser comparados aos times de várzea e outros grandes times aí europeus. Então, o objetivo é chegar nesses grandes times e para isso precisa haver essas remoções. Então, como que funcionam essas remoções? O que acontece é o seguinte, as permutas eram permitidas anteriormente à Constituição, né, de 88. Eram permitidas, mas não eram. Mas algumas questões foram tão consolidadas que o Supremo Tribunal Federal falou, fica do jeito que está, que agora não dá para mexer mais. Deixa assim. E aí bateram o martelo. E ainda batem o martelo até hoje. Para você ter ideia, até hoje tem gente brigando com isso. Ninguém quer largar o osso. Basicamente é isso. Você não perde a titularidade por idade, como tem a magistratura que tem que aposentar lá com 75 anos de idade. Não. Se você quiser continuar trabalhando até os 80, 90, só que o titular tem que estar na serventia. O titular tem que estar, não pode estar com um soro lá pingando e ele só pisca. Não pode. Tá? Então, se ele estiver ativo ainda, eu conheço titulares que têm 80 anos. 80. Aqui mesmo na comarca, um dos titulares vai para completar 80 anos ano que vem. Nenhum problema, ele está lúcido, ele vai no cartório, bem tranquilo, é conhecido na cidade, respeitado na cidade. Então, você não tem isso. De outro lado, o que você tem? Você tem as remoções. Como é que funciona isso? Dos cartórios vagos, então hoje vagou um cartório. Por quê? E aí é a nossa brincadeira, né? Normalmente as vacâncias são ou por aposentadoria, ou por perda de delegação, são as maiores, por perda de delegação ou por falecimento. A maior de todas é por falecimento. Então, sempre que a gente vê assim, na nossa associação, morreu fulano, a gente olha e fala assim, que pena. De outro lado, a gente olha e fala, mais um cartório vago. Aí esse cartório vai um ofício para a corregedoria dizendo, olha, o cartório X vagou porque faleceu. Faleceu? Sim. Bom, então agora deixa eu olhar minha tabela. Aí tem uma tabela na corregedoria. E vão entrando os cartórios. De acordo com que o cartório entra nessa tabela, ele entra ou para provimento ou para remoção. Então entra 2 para provimento, 1 para remoção. E é nessa ordem, de acordo com que chegam os ofícios. Mas Adriano, pode chegar ofício no mesmo dia. Bom, se forem 2 para provimento, não tem problema. 2 cartórios, 2 cartórios. Pronto, morreu o assunto. O que acontece é quando entra um cartório para provimento e um para remoção. Se eles chegaram no mesmo dia e a vacância foi no mesmo dia, raridade, mas acontece, sorteia. A própria corregedoria faz o sorteio. E ela já indica, já fala, esse cartório vagou, no próximo concurso ele entra para remoção, para provimento. E aí você já vai sabendo mais ou menos a lista do próximo concurso. Quando acontece o próximo concurso, tem a tabela geral e já tem dizendo qual é o cartório que vai para provimento e qual para remoção. Quando você vai fazer a sua inscrição, também tem o PCD, 10%. Então, 10% são reservados para pessoas com deficiência. Como é que faz esse percentual do 10%? É por sorteio, normalmente uma semana antes de abrirem as inscrições. Então, é público. Por conta da pandemia, atualmente é feito por vídeo, né? Igual a gente está fazendo aqui. Sorteia e você já sabe que aquele cartório não é mais para provimento comum, é para provimento PCD. Se você é uma pessoa com deficiência, você já sabe qual é o cartório que você está concorrendo. E a grande vantagem disso é que você, às vezes, tem o cartório do sonho e você fala assim, não, eu quero esse cartório. Se não for esse cartório, eu não quero mais. Eu tinha uma amiga que ela era apaixonada por um cartório da cidade dos pais dela. E ela era titular, inclusive num próximo ao meu, e ela só entrou no concurso quando foi o dos pais dela. Da cidade dos pais dela, que os pais delas moram até hoje, né? E ela conseguiu o cartório. Mas ela só foi porque era esse cartório. Ela não queria nenhum outro. Ela queria esse cartório. E ela estudou para conseguir esse cartório. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essas listas, então, porque, por exemplo, quando a gente pensa em remoção, a gente pensa igual o concurso da Receita Federal. Antes de abrir o concurso,
abre a remoção, as melhores vagas são pegas, as pessoas que já estão lá dentro pegam, e o que sobra geralmente vão ser as fronteiras e tudo que vão ser o que as pessoas inicialmente vai. No cartório, por ter essa ordem que vai entrando, no concurso já é possível ter a disponibilidade de bons cartórios, e aí é o caso de, mesmo você já sendo um oficial, se você quiser pegar um cartório desse, você tem que fazer o concurso do zero, digamos assim, concorrendo igual quem não é chefe de cartório, quem não é o titular de cartório. Você tem o quê? Você tem a possibilidade de concorrer na vala comum, que é para provimento, e aí no provimento tem cartórios bons, e você fala, poxa, esse aqui não foi para remoção, que pena, que pena. Ah, não, esse cartório foi para remoção, que maravilha. Para remoção é 1/3. Tá? Então, são 2/3 para provimento, 1/3 para remoção. Então, se você tiver 90 cartórios, por hipótese, você vai ter 30 por remoção. 1/3 dele vai por remoção. Desses 30, você compete com quem? Você compete só com os oficiais titulares do Estado. Só eles, que estão há 2 anos, no mínimo, na titularidade. Se ele passou no último concurso e está há 6 meses, ele não concorre por remoção. Ele só pode pedir a remoção se ele estiver, no mínimo, há 2 anos na titularidade. Tá? Então, essa também tem outra vantagem. Por exemplo, São Paulo. São Paulo acabou o 11º concurso agora em março. Tá para abrir o 12º agora até o final do ano. A gente tem uma expectativa do final do ano, começo do ano que vem. Quem vai poder concorrer? Todos do 10º. O do 11º ninguém concorre de provimento. Tá? Entendi. Então é quem possível, está no 10º assim, pode ir para remoção. é possível, né, como a gente brinca, já chegar sentando na janela, então. Quer dizer que quem fizer os concursos, a depender das serventias vagas, podem ter boas serventias vagas, a ponto de alguém que já é, né, oficial de cartório, está no meio ali, ou no corredor, e a pessoa, devido à vaga, ela já ser aprovada, independente de não ter, né, não ter sido titular de cartório em momento nenhum, já chegar no cartório bom. Já te conto 2 histórias. Eu tenho 2 amigos, né, que foram meus alunos, inclusive em pós-graduação, dou aula também em pós-graduação, e um deles prestou um concurso no Mato Grosso e escolheu um cartório perto de Cuiabá. Ele está lá perto de Cuiabá para ficar. E ele falou, poxa, fiquei num lugar muito bacana. Falei, mas você não fez nada, né? Só fez a pós-graduação comigo e tal. Foi só isso e eu só prestei o concurso. Como eu tenho um outro, no meu concurso, um rapazinho que não tinha título, não tinha absolutamente nada, mas era um crânio, e ele foi fazer o concurso e os caras ficaram com ele. O normal é a banca ficar normalmente de 20, 25 minutos no oral. Como magistratura, como Ministério Público, sempre tabelado. Com eles ultrapassaram em 10 minutos com esse candidato. E uma pergunta atrás da outra, porque ele respondia muito fácil, muito rápido. Então, ele tinha todo mundo via que ele ia passar muito bem. E que um cartório que iam dar para ele era algo muito bom. E o que essas bancas querem? Essas bancas querem posicionamento. Né? Essa grande... Você está ali para fazer o quê? Uma entrevista de emprego. O que eles menos querem que você arrume? Confusão. Basicamente, quando você chega no oral, o que ele quer saber é se você sabe um pouco da matéria. Você vai saber, porque você está estudando. E quando faz a entrevista, é muito engraçado porque às vezes as pessoas tremem na entrevista. Nessa entrevista para oficial, é entrevista de emprego. O cara quer saber se você vai dar trabalho para ele. Quando o desembargador presidente do meu concurso me perguntou, a primeira coisa ele olhou no meu currículo e falou assim, o senhor já trabalhou em cartório? Eu falei, já, 5 anos. Porque durante a faculdade eu fui escrevente em um cartório de São Paulo, nesse primeiro registro de imóveis. Lá, o senhor já trabalhou em cartório. Interessante. Ele fez assim, tec. Ou seja, eu já estava com um checklist de que eu era uma pessoa interessante para um cartório, porque eu já trabalhei em um cartório. A dica que eu dou muitas vezes é para quem está assistindo a gente, que é só aluno, fala assim, eu não sei o que eu vou fazer e tudo mais. Vai estagiar. Vai estagiar numa delegacia, vai estagiar no Ministério Público, vai estagiar no Judiciário, né, para ser estagiário de juiz, vai para um cartório de notas, registro civil ou qualquer outro cartório. Por quê? Porque na hora que você chegar lá na frente, numa banca, num oral, fala, o senhor já trabalhou? Já. Conhece por dentro? Conheço. Então, quer dizer, você já tem um pontinho com o cara. Só para você ter ideia, com esse pontinho que ele me deu, que eu sei que ele me deu, eu ultrapassei pelo menos umas 50, 60 pessoas na minha escala. Eu fui classificado em 49 na minha posição.
E quando eu entrei no oral, eu era um dos 300 e lá vai bola. Ou seja, eu fiz um belo oral, eles viram que eu fiz um belo oral, que eu entendia do assunto, e além de tudo, eu era uma pessoa muito responsável para eles colocarem num cartório. Eu não iria dar problema. Então, eles saberiam que mesmo eu estando numa cidade, eu não iria dar problema. É isso que eles querem. Eles querem que você não dê problema. Na magistratura, quando você vai passar, o Ministério Público que você vai passar, você pode ser o crânio. Você tem que demonstrar para eles o quê? Que você não vai dar problema. Você não vai ser um problema. Uhum. E Adriano, pelo que a gente conversou até agora, né, já estou sabendo que há boas oportunidades de cartório, né, para quem vai estar aí entrando, prestando o concurso, né, porque como a gente disse, o concurso de remoção não é um concurso como, por exemplo, da Polícia Federal, da Receita Federal, que as melhores vagas ficam para quem já está dentro, né? Então, há essa possibilidade, logo na entrada, de ter serventias e bons cartórios. Eu sei também que é um concurso muito disputado e é um concurso em que a classificação faz muita diferença, né? Para ver aonde vai estar a sua serventia, para qual cartório você faz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, sobre as fases do concurso público, para as pessoas que estão assistindo até agora, que se interessaram pela carreira, né, quais são as etapas até chegar aí à aprovação, a possibilidade, né, de exercer a carreira, né, de oficial de titular de cartório, de oficial de cartório. Perfeito, Thaís. Veja, Catarina inovou, fazendo com 6 horas. A gente vai ter uma segunda fase. Quem se classifica? Vamos primeiro assim. Quem se classifica nesse certame de testes? Se classificam o número de vagas possíveis para o concurso vezes 8. Então, são vezes 8 possibilidades. Eu tenho... Vamos para o DF, que é o mais difícil de todos, porque normalmente abre uma vaga. Quem se classificam? 8 pessoas mais os empatados. Eu tenho 200 vagas. Né? Eu tenho mais de 200 vagas, 220, que agora é Santa Catarina. Você tem que tirar lá os 10%, fazer 1/3, 2/3, tirar tudo, que sejam 100 vagas. Os 800 mais os empatados. Então, é muito provável que você consiga chegar numa segunda fase. Chegando numa segunda fase, a prova é escrita. A prova escrita normalmente é uma dissertação, uma peça prática, notarial ou registral, e perguntas. As bancas normalmente dividem em 2 perguntas ou 4 perguntas. Atualmente, eles estão fazendo 4 perguntas para você ter que ser muito ágil, para você não ter tempo nem de respirar. Se você tirar uma nota 5 ou superior a 5, você está classificado para o oral. Então, você não tem assim, eu tenho um mínimo de 7. Não, é 5, a nota mínima. Uhum. Então, os 5 e os até 10 passam para o oral. Antes do oral, você tem uma avaliação psicotécnica, né? Psicológica e de assistente social. Então, você faz toda uma análise da vida da pessoa, faz toda uma análise, você entrega currículo, você entrega títulos e tudo mais. Os títulos vão fazer parte de 20% da sua nota final. Mas Adriano, eu não tenho nenhum título. Não tem problema. Porque como o peso é 2 e só vale 2 pontos lá no final, se você for muito bem no oral, como aquele candidato que eu falei que fez o meu concurso, ele passou entre um dos primeiros, assim, entre os 10 primeiros, ele estava lá. Por quê? Porque a nota dele escrita era maravilhosa, ele era a segunda maior nota escrita do concurso inteiro, e no oral, ele foi a primeira nota. Então, ele desbancou juiz, ele desbancou promotor que estava prestando o concurso, ele desbancou um monte de gente. Mas juiz e promotor prestam esse concurso, Adriano? Presta. Não vou faltar com a verdade aqui com as pessoas. Sim, eles prestam. Mas, normalmente, eles, na hora que vem a classificação e onde estão e tudo mais, eles nem vão para pegar nenhum cartório. Porque não vale a pena. Na hora que ele coloca na ponta do lápis o que ele ganha como juiz, o que ele ganha de 13º, o que ele ganha de vantagens e tudo mais, e o que ele vai ter de aposentadoria, ele fala, olha, ao longo do tempo eu sou a formiguinha, que vou só agregando. Eu não preciso dar saltos grandiosos porque eu vou ter uma dor de cabeça maior. Além do que ele sai do posto, né? Sai do posto de comando. Ou seja, ele é o juiz, ele é o promotor. Então, o cara ele tem a capa. E aí ele sai para ser um oficial. E um oficial que recebe ordens, entre aspas. Então, será que ele sabe trabalhar com isso internamente? Eu tenho alguns amigos que largaram a magistratura para ser oficiais e, no meio do caminho, se arrependeram. E eu tenho o contrário. Eu tenho oficiais que, de raiva, de tanto ter ódio do juiz corregedor,
viraram juízes. Foram atrás. Então, quer dizer, é possível uma carreira escada, que a gente chama, né, nos cursinhos e tudo mais? Sim, é possível. Tem muitos colegas meus que pegaram cartórios pequenos, mas na realidade eles viram que a serventia é legal, é bacana, mas não é o que eles querem. E aí eles estudam para outra carreira. E aí eles ficam nessa pequena para formar os 3 anos. Eles passaram num concurso público que tinha que ter bacharelado. Eles foram até uma fase oral. Eles têm que ser respeitados por isso. E aí quando o cara vai fazer o concurso, é aquilo que eu te falei, é o seu currículo. Ou seja, ele já começou com um currículo muito bom. Ele passou num concurso muito concorrido. Mesmo que ele pegou uma serventia muito pequena. Ele ficou ali estudando, fazendo as coisas e tudo mais? Ficou. E aí ele foi para onde? Ele foi para ser juiz, promotor, defensor público, foi para o MPF, foi para qualquer outra área. Mas aí ele pôde o quê? Focar no que ele queria, sendo que ele já tinha algo internamente resolvido. Ou seja, eu já passei num concurso. Eu já sou alguém que consegue passar num concurso público e fazer uma escolha. Então, ele foi para cima. Adriana, de tudo que a gente já conversou aqui, né, para a gente já caminhar para o final da entrevista, que se eu não me engano já deve ter dado quase 1 hora aqui de conversa, eu entendi que não é necessário muito, né, para você prestar o concurso, basta ter aí o bacharelado em direito, né, óbvio que títulos, o currículo vai fazer a diferença, mas isso é comparativo, isso vai fazer diferença em relação às outras pessoas. Se você se garantir nas primeiras fases do concurso, você vai conseguir uma boa classificação, o que é o essencial nos concursos de cartório para que você já possa começar, né, num bom cartório, naquele que você vai poder ter um lucro, digamos assim, né, ganhar um valor razoável. Então, para a gente finalizar a entrevista, né, que mensagem ou que dica, né, você que está aí no Estratégia justamente para isso, para ajudar essas pessoas a alcançarem não só a aprovação, mas alcançarem a aprovação mais possível do topo da lista. O que você quer deixar de mensagem, de conselho ou de dica para essas pessoas que estão nos assistindo aí, que pretendem fazer os próximos concursos para cartório? Diferentemente de carreira de juiz, de promotor, você tem sempre alguém que vai passar. Porque você pode ter alguns concursos que são épicos, né? Na minha época tinha um do Paraná, que só um passou, né? Eu tinha um professor do Ministério Público Federal que ele falava assim, na minha época só chegavam 3 no oral. Ele se gabava que ele tinha chegado no oral, no MPF, ido a Brasília e conseguiu passar. E dos 3, só 2 passaram. Então, quer dizer, era algo épico, né? Tinha concursos no sul do país que ninguém passava. Você fala assim, nossa, todo mundo prestou e ninguém passou. Em cartório não existe isso. Existe o seguinte, normalmente passam mais pessoas do que as serventias que existem. E só para ter ideia, no meu grupo, né, em São Paulo é dividido por grupos, no meu grupo eu passei em 49, só que eu escolhi em 20. Quando eu desci para escolher, eu achava que ia ser uma outra coisa. Eu tinha uma lista de cartórios, até 30 cartórios, que eu tinha feito. Se não fossem esses 30, eu não iria pegar nenhum cartório. Era algo pessoal, era algo fora de mão para a minha vida, era algo fora de mão para a minha família, era algo fora... Então, não tinha isso. Então, o que eu deixo de dica é, primeiro, vá prestar porque é interessante esse concurso. Esse concurso é concorrido, sim, mas ele é bem possível. Porque não tem essa de ninguém passou. Não, vai passar gente. E vai passar, às vezes, mais do que a própria lista. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que foi até lá, exemplo, passou um juiz. Aí o cara olhou e falou assim, mas eu pedi 2 anos de suspensão lá para eu poder prestar outros concursos, mas vou pegar um cartório que vai dar menos do que eu estava lá como juiz? Não vou pegar isso não. Estou fora. Então, ele abdica já na própria escolha. Eu tenho pessoas que prestam em vários estados e que, às vezes, o cara está num estado que ele ganha algo e aí ele fala assim, bom, vou para outro estado para ver o que dá. Aí deu. Eu tenho um amigão meu que ele saiu aqui do estado de São Paulo e foi para o Rio Grande do Sul. Por que ele foi para o Rio Grande do Sul? Porque o cartório que ele pegou no Rio Grande do Sul dava 4 vezes mais do que dava em São Paulo. Aí ele olhou e falou assim, mas por que eu vou ficar esperando São Paulo se eu estou com essa caixinha na mão de presente? Vou esperar por quê? Eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Eu conheço pessoas, inclusive professora do Estratégia, que não sai da sua localidade por questões familiares. Então, ela só presta no estado dela, ela não presta para outros estados. Então, você tem essa possibilidade maleável. Vou contar a história de um colega meu aqui que está no interior de São Paulo,
divisa com Mato Grosso. Ele tem um registro de imóveis na divisa, perto do Rio Paraná, e na realidade ele tinha passado antes na Bahia. E ele pegou um registro civil na Bahia. Só que quando ele chegou no registro civil, ele chegou no Pelourinho, que era a sede do registro civil que ele estava. Ele pegou sem estudar o registro civil, sem verificar as possibilidades que ele tinha, porque ele já era oficial federal, ele tinha um cargo na federal, e ele falou assim, eu tenho que ver se dá mais do que eu ganho, se não dá mais, ou se dá igual, deixa eu ver o que é. Só que ele não conhecia muito da atividade. Escolheu por escolher, porque ele estava lá, achava que nem ia chegar nele, chegou. Aí ele olhou e falou assim, mas tem esse cartório em Salvador? Tem, registro civil aqui, lá no Pelourinho. Quer ficar com ele? Quero. É meu. Aí ele chegou lá, conversou com as pessoas que estavam no cartório e ele não gostou da conversa. Aí falou, não vou ficar aqui não. Vou embora. Então, como ele não fez uma pesquisa de campo, como ele não fez tudo isso, é isso que a gente indica aqui. Que vocês acompanhem o nosso curso para que vocês tenham isso, tenham todo esse gabarito, né? E lá no Vida de Cartório, vou fazer meu merchan aqui para a minha série, a série do Estratégia, que é o Vida de Cartório, eu falo bem isso, eu mostro isso para vocês. Eu mostro como é que faz a escolha. O que você precisa. Eu andei 3.000 quilômetros para escolher meu cartório. Por quê? Porque eu queria não me arrepender de não ter visto um e falado, poxa, esse aqui era melhor. Fui verificar todas as minhas possibilidades para poder falar assim, não, é esse aqui, esse mesmo e tudo mais. E quando eu desci, só tinha ele. Tinha ele mais 4 que eu tinha escolhido. E aí eu escolhi o que eu realmente queria. E esse meu amigo, ele se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque ele está no interior de São Paulo, lá perto do Rio, sim, para poder pescar e tudo mais, só que não é isso que ele gosta de praia. Encontrei com ele no concurso de Maceió, lá do Alagoas. Ele falou, poxa, olha que vida bacana, e eu perdi a oportunidade de estar em Salvador. Eu falei, mas por que você perdeu? Eu falei, não sei se dava igual ou mais. Eu falei, mas quanto é que você ganhava? Não vou falar quanto ele ganhava. Eu falei, amigo, eu tenho 2 amigos em Salvador e você ia ganhar 2 vezes mais do que você acabou de falar. Ele falou, é verdade? Eu falei, liga para esses caras, tá aqui os nomes e os números, conversa com eles. Esse seu registro civil que você falou dá muito mais do que os caras falaram para você. Eles te enganaram. Por que eles te enganaram? Porque o cara que está lá nessa serventia, ele quer que ninguém chegue lá. Porque se você sai, ele continua como interino. Interino vai para o próximo concurso. Esse interino, ele está lá desde 2015. Porque esse meu amigo não pegou o cartório. E a Bahia ainda não abriu o próximo concurso. Ele está há 5 anos como interino, ganhando como ministro do STF, para você ter ideia. Esse é o valor máximo que pode o interino ganhar. Mas para quem tem um salário como substituto de uma serventia grande, de por volta de 1/3, 1/4 do salário de um ministro do STF, ganhar o salário de um ministro por 5, 7, às vezes até 10 anos, é bem interessante. Então fica aqui a nossa mensagem para esses nossos alunos, que é possível, é muito interessante, e olhar para a carreira de uma outra forma, principalmente porque você não precisa ter nenhum ano de experiência. Tá? Você só precisa estudar e saber que a carreira existe, e saber que cada estado tem a sua normativa. Por isso é importante você nos acompanhar para saber o que eu preciso em cada estado estudar. Então fica aqui a minha mensagem para vocês virem estudar conosco, aqui no Estratégia. Adriana, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Aprendi muito hoje, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também, para aqueles que não conheciam, vão poder olhar a carreira aí com mais carinho, pensando nessa possibilidade. Então, quero agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade em dar essa entrevista para falar sobre a carreira de titular de cartório. Tá certo, até mais. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser saber sobre os próximos concursos para cartório, ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mundo, também conferir outras entrevistas, você já sabe, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!